Alô, tudo bem? Tudo bem? Nomes e Marcas no Ar traz hoje um profissional consolidado, consagrado, profissional reconhecido. Profissional que é filho de família tradicional da cidade, mas acima de tudo, além de um grande profissional, uma figura maravilhosa, ótima convivência, sempre de bem com a vida, sempre bem humorado, e um profissional que fez a opção por uma atividade profissional, por uma profissão, uma formação técnica em que ele estuda o crescimento da cidade. E também, evidente, além disso, ele está sempre atualizado para desenvolver os seus projetos, arquitetura. Marcos Sônego é o nosso entrevistado de hoje, é com prazer que eu recebo aqui no Estúdio Som Maior essa figura maravilhosa, boa, além de grande profissional, Marcos Sônego. Nessa, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui, pelo convite honroso, né? Realmente me sinto honrado de estar aqui. Então, sempre acompanho os teus programas, né? E me delicio com as experiências que o povo tem passado aqui, né? Isso, e tá aqui nessa cadeira onde muitos passaram também, isso me dá uma certa e uma responsabilidade a mais também, né? Imagina, o Marcos é o 6º filho do seu Mário Sônego, comerciante tradicional da cidade, que foi vice-prefeito da cidade. Ele é o 6º, é o penúltimo dos filhos homens do seu Mário Sônego. E 38 anos já de arquitetura de escritório, já formado no campo. Eu lembro quando o Marquinho começou, o Marcos Sônego começou, inclusive na época, início na arquitetura, ele fazia... competente, agora não tem mais tempo de fazer, mas ele fazia as charges maravilhosas, eram as melhores do estado. Isso a gente vai falar depois. Eu quero saber de ti, Marcos. Época boa, maravilhosa. O Marcos é o seguinte, no telefone, qual é o assunto? Não sei, eu tô aqui, o que eu vou fazer de charge? O que tá acontecendo? O Marcos, teve esse negócio aqui, aquele falou isso, aquilo lá, prenderam fulano, deixa comigo. Mas não demorava 10 minutos, a charge estava ali. Isso é rápido. Nem sempre era assim tão rápido não, né? E a charge é um discurso, né? A charge é um editorial. A charge não precisa escrever uma palavra, está escrito ali, está tudo dito ali. Exato. Mas tinha dias... Na verdade, eu venho aqui para falar de arquitetura, a gente já está falando de charge, mas tudo bem, isso também é bacana. Tinha dias que era um parto, até eu estar digerindo a notícia, até achar a notícia primeiro, né? Pois é. Porque às vezes eu ligava para a redação, o Marco falava um com o outro, geralmente era com o editor-chefe, e me passava uma pauta. A pauta, às vezes, não era tão interessante. O Marcos faz sobre a festa de São João. Aquilo não era um motivo de charge. Mas sempre eu pegava aquilo, associava um fato político ou social, né? Mas até a coisa engrenar... Tinha uma folclore, né? Tinha uma piada. Costumes, futebol... explorei muito o lance do tigre, né? Da figura também do tigre que eu criei, que tigrinho para mim era um filhinho, né? E tudo iniciou da arquitetura também. O meu início na charge foi o meu envolvimento na época com a Associação de Arquitetos e Engenheiros, que tínhamos a página no jornal, acho que é Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Era a página da Sé. A página da Sé. E a Jane Rosa, na época, era editora. Trabalhava conosco, ela namorada, do Davi Coimbra. Que era chefe de redação e tal. Aí ela me veio com um desafio. Na época eu trabalhava com a Inês Friedberg, né? A Jane, na época, ela não trabalhava no jornal, mas mandava mais que todo mundo. Um abraço a Jane, se ela ouvir. Deve estar nos ouvindo em Curitiba. Uma figura querida mesmo, né? E aí trabalhava com a Marinês e Zubai. Exato. E aí ela veio... estávamos nós numa mesa, porque eu ajudava a Inês a montar também a página. E aí a Jane viu que eu tinha uma facilidade ao desenho, né? Marcos, por que tu não assume a charge? Porque na época eu não me lembro se tinha ou não alguém. E eu, na brincadeira, fiquei, me lembro, meio ano com a charge semanal, né? Porque, e aí um dia, Marcos, agora ou é tudo ou nada. E aí eu fiquei meio com receio e tal. E assim, é engraçado, é porque a charge sendo semanal, eu levava uma semana inteira para desenvolver a charge. Uma semana para desenvolver. Uma semana inteira. E quando passou a ser diária, a coisa tem que ser em minutos. Então foi uma mudança de chave grande pra caramba. O arquiteto tem essa facilidade, tem essa tendência a ser... Porque pelo risco, né? Pelo desenho, o arquiteto tem facilidade da charge? Eu acho que sim, porque... Ou isso era teu? O arquiteto...
isso vem de uma escola em que o desenho era essencial, né? Hoje, até acredito que com esses recursos da informação da tecnologia, né? O arquiteto não precisa ter um traço tão solto quanto nós tínhamos, porque tudo na época era no lápis. Era na caneta nanquim, era no papel manteiga, no papel vegetal. Então, tinha que ter um traço, tinha que desenvolver um traço. Naturalmente, graças a Deus, eu já tinha um traço já desde pequeno, sempre adorei desenhar, a mexer, a fazer caricaturas de colegas, de professores sempre, né? Às vezes eu me via em uma situação constrangedora, porque às vezes eu desenhava no quadro negro, né? E aí não dava tempo de apagar e vir o professor e as coisas... Aí aconteceram algumas situações assim, né? Mas assim, como eu falei, assim, o desenho faz parte do arquiteto, sim, até porque o desenho, ao meu entendimento, ele te dá uma visão espacial, que é o que importa mesmo para o arquiteto, é ter essa visão espacial, né? Já que nós entramos pela porta lateral, pela charge, que devia ser, a gente devia falar lá na frente. Complementar, pois é. Da sua charge, tu ficou quanto tempo fazendo? Quantos anos? Uns 6 anos? Eu entrei quando eu estava com a Inês, foi bem nos meus 3 anos. Exato. 10 anos. 10 anos? Não, quando eu entrei na Inês, eu me formei, eu já fui trabalhar com a Inês. A Inês foi minha professora no Michel, e foi ela que deu o pontapé. Marcos, tu vai ter que fazer arquitetura. Né? Vi aqui que eu tinha esse dom, tá? essa vontade, e logo que eu me formo, ela encontra o pai, foi na praia, o pai disse para ela que eu tinha acabado de me formar, disse, então manda o teu filho lá falar comigo. Aí fiquei com ela 3 anos e meio, e foi nesse período de tempo que 4 anos, que eu iniciei também na charge. Então, se eu tenho 38 anos de formado, faz 34 anos de charge, já parei faz 4 anos, então são 30 anos de charge. Eu lembro que a charge era tão boa que uma vez, quando eu assumi o jornal Tribuna, a gente redesenhou o layout do jornal e nós colocamos a charge na capa. Foi uma ousadia, tu tá louco? A charge é secundária. Não, é secundária... Qualquer outra charge, essa não, essa do Marcos, ela é especial, foi pra capa. Isso mesmo, foi assustador, cara. Pá, a capa. As charges todas das charges todas que eram todas ótimas, eram, como disse, cada charge era um editorial. Das consagradas, acho que a do Tatu. O Tatu foi uma série fantástica. Eduardo Super Tatu, que foi aqui quando foi construído o túnel aqui no Terminal Central. E aí o Marcos chamou o Eduardo Super Tatu e fez o tatu de desenho com a cara do Eduardo de óculos e tal. E depois as do Zé Lombada, que era o Zé Augusto, prefeito. Sim, mas eu acho que também mas aquela quando o Zé assumiu a Secretaria de Obras do Estado. Tu fez a charge do desenho do estado de Santa Catarina, cheio de lombadinha no estado inteiro. Zé assumiu. Isso mesmo. E depois veio o Paulo Meller também. Sim. Com a Maria. Aí também foi uma série. Foi um período... Eu fazia a charge rindo. O Eduardo, na época do Super Tatu, as primeiras ele dizia: esse tatu aí, mas depois ele entrou no clima, ele gostou, tanto é que vocês fizeram uma exposição. Exato. Tu e ele com a exposição das charges do Super Tatu. E eu fiz pra Ivane, a esposa dele, a pedido de uma amiga dela, uma charge que me parece que ainda está com a família em Florianópolis. Um quadro, não me lembro qual é a temática, né, da charge, mas era ele e família e tal, e ele diz Super Tatu ainda também, né? Vindo para a arquitetura, 38 anos de arquitetura. Tu já disse que foi muito convencido, levado, induzido, estimulado pela Marinês Bay. Isso. E como é que foi o teu tempo? Me fala, antes tu chegou a trabalhar no comércio com o teu pai, na loja, não? Sim, mas mais como uma ocupação à tarde, né? Claro, eu estava no período da manhã, e lá em casa todo mundo tinha que estar trabalhando, porque senão a mãe e o pai, né? Aí eu fiquei o período
colegial, fiquei no balcão da loja, não entendia lá muito tal, nunca gostei muito daquilo, porque sempre o meu lance era desenho mesmo, né? Mas ajudei, tive essa experiência, mas foi a minha única experiência de trabalho fora arquitetura foi esse período loja com o pai. Perfeito. E tu sempre mexeu com desenho? Sempre mexendo com desenho? Sempre já saí de casa já focado nisso. E tu já queria arquitetura? Eu, depois de adulto, voltando ao passado, eu não me vejo como outro profissional, né? Eu na minha infância, muito do que eu fazia já era, parece que uma preparação para o que viria no futuro, né? Me via olhando a cidade se desenvolver, saía de casa, eu ia a pé todos os dias de casa até o Michel, são 2,5 km, e a transformação da cidade ia acontecendo. Foi muito interessante. E as obras, além do traçado urbano, as obras que iam acontecendo, e é engraçado que hoje também me vejo admirando as obras que hoje eu ainda admiro, a maior parte do Fernando Carneiro, o arquiteto que a gente tem que reconhecer, o cara é fantástico. E ainda admiro muito o trabalho, ainda tenho comigo esse trabalho dele que eu admirava, e isso acho que me acrescentou, isso me somou ao que eu sou hoje, toda essa experiência também que vinha nesse período que eu ia a pé do Michel até o colégio, uma coisa, para mim isso é muito bom. Tu disse antes, falando da charge, que na época a arquitetura, o trabalho de vocês era muito no lápis, no papel. Era manual, manual puro, artesanal, né? Artesanal, isso mesmo. Hoje é tudo no computador. Tudo. Eu ainda tenho o hábito um pouco do grafite. Ainda, para mim, o lápis é uma extensão do meu braço, que é uma extensão da minha cabeça, né? Ainda, para sair do chão, o pontapé inicial sempre é um traço. É um traço, é um risco, é alguma coisa, é a montagem, né? Volumétrica com um bloco tipo Lego. Eu adoro Lego, ainda mexo com Lego, né? Eu acho que isso desenvolve muito. E também, voltando aí na infância de novo, né? Todos os meus brinquedos eram de montar. Tinha a ver com isso. Eu já pedi isso aí também à mãe, né? Ao menos Jesus. Não tem Papai Noel, era menos Jesus. E tu tem essas duas, que tu citou, duas mudanças que tu acompanha, né? Primeiro, a arquitetura de edificações, as casas, prédios e tal, o que muda, o que não muda, a modernidade é um avanço, então tu vai acompanhando isso, tu tem que estar ligado nisso, e automaticamente o arquiteto tem esse lado do plano diretor, né, da ocupação de espaços e tal, que é a organização do crescimento da cidade. Correto, né, exato. O dinamismo, que tu acompanha isso em Criciúma. Então, em 38 anos de arquitetura, com mais os teus alguns poucos anos de vida, nesse meio século aí tu acompanhou o crescimento da cidade de Criciúma, inclusive o período que teu pai foi vice-prefeito. É uma outra cidade, né? Totalmente diferente, né? É uma outra dimensão, é uma outra cultura. A cidade tinha uma cara quando eu era pequeno, era uma cidade provinciana, não que a gente não seja um pouco ainda, a gente tem ainda muito daquele nosso passado provinciano, mas é uma cidade em que nós nos conhecíamos. A gente tinha muita referência, eu sou filho de tal, tu é filho de tal, tinha essa proximidade por família, por amigos do colégio, e a cidade era pequena, uma cidade que nós tínhamos um contato com todo mundo, né? E a cidade foi mudando, passou por um período que eu acho que ela foi se desfigurando, ela foi ficando feia, foi ficando sem ordem, né? E depois, com o tempo, veio o Walter Guide, veio o Maniqueantes, que rasgou a cidade, veio o Walter Guide, tudo foi um período. Naquele período de obra, a cidade tinha ficado feia. Me lembro que era a cidade feia mesmo, né? Suja, né? Por causa do carvão. Né? Exato. O trem passava aqui no centro e tal, né? Passava aqui, onde é a Centenário hoje, passava o trem do trem. Escura, isso mesmo. E a cidade foi assumindo uma outra cara, e hoje eu acho que Criciúma tem um rosto. Criciúma tinha um rosto quando era pequeno, que se desfigurou, e agora ela tem um outro. Tem um outro
com um sorriso diferente, é uma cidade meio cosmopolita até parece, né? Porque abraça a todos que chegam aqui. Acho que é interessante, essa cidade ela se abriu para isso. E ela tem essa marca, né? De receber a todos bem, né? Sim. Quantos que tu vê que são de fora e que vêm para Criciúma, vêm de passagem e ficam, né? Amo a cidade. Eu quero te ouvir sobre essas tendências da arquitetura, da montagem da cara dos edifícios, edificações, né? Casas, certo, correto. Os telhados, esse jeito. Tu nunca faz um projeto igual ao outro, né? Tu sempre faz projetos novos, é sempre uma mudança, que é um exercício difícil, né? É um desafio porque... Não pode fazer coisa... Correto. Se eu fizer uma casa para mim igual a casa do Brandon, eu vou reclamar, meu. Sim, exato. Embora assim, tenhamos um traço, né? Isso, tenhamos uma identidade. Uma semelhança. Exato. Essa residência foi o Fulano de Tal que fez, porque tem traços dele. Mas em todo projeto, pelo menos eu parto do zero. Claro, com conhecimento já adquirido, mas todo projeto que eu inicio, como eu falei, vem do lápis, vem do zero mesmo. Claro, tu tem o teu estilo. Assim como, por exemplo, o Norberto tem o estilo dos telhados, né? E tu consegue identificar mesmo sendo diferente um do outro. Hoje, classificamos o que se produz como contemporâneo, né? Na verdade, o contemporâneo nada mais é que um resgate da arquitetura lá dos anos 50, 60, né? Isso para o Brasil. Essa arquitetura ela já nasceu em 1922, 1930, na Bauhaus da Alemanha e tal, mas ela chega à nossa região lá pelos anos 50 e 60. E esse resgate, essa arquitetura sem o telhado, com patibanda só, né? Como eu falei, nada mais que esse resgate mesmo, tá? Mas quando me formo, nós ainda estávamos num período do pós-moderno, que foi a ruptura que houve na época, ou seja, negando tudo aquilo que se fez e recriando uma arquitetura. Até na época, uma arquitetura muito confusa, né? Tinha uma mistura e ela aceitava tudo, era um neoecletismo, né? Me formo nesse período, fiz muita residência pós-moderna, umas ainda hoje ainda existentes, né? Mas assim, numa linguagem repetindo bem confusa mesmo. Com o passar do tempo, então, eu fui adotando, porque assim, o estilo a gente vai depurando, a gente vai se conhecendo, a gente vai arredondando, vai lapidando, né? Então, vim numa escola pós-moderna e aos poucos a coisa vai evoluindo, né? Vai tendo uma linha de desenvolvimento, né? Quando eu retomei ao modernismo, foi lá pelos anos final dos anos 90, que fiz a residência do Vilmar Scaini, do Pio Correia. Até então, na época, é algo novo, e as pessoas me perguntavam, mas o que é lá? É uma farmácia? É um hospital? Tem essa história, né? Que era o novo sendo implantado, né? E o novo assusta sempre, né? O novo sempre cria uma reação. Mas assim, então, e a partir de então que essa arquitetura mais longilínea, mais enxuta, eu venho desenvolvendo ela então desde lá final de 90 mesmo, né? Prédios. Eu tenho feito pouco porque o mercado me elencou como arquiteto de residências. E aí eu fui, adoro isso, me sinto em casa, me sinto com maestria no que eu faço. Eu me sinto bem à vontade mesmo, é isso que... Então, tanto a parte residencial quanto comercial também, né? Clínicas, adoro também essa área de saúde, né? A parte edifício eu tenho muito pouco, né? Gostaria de estar voltando, porque eu acho que tenho algo a acrescentar, né? Eu queria abrir espaço para isso e vou abrir espaço para isso, porque eu acho que a cidade precisa dar uma sacudidinha
na roupagem, né? Acho que a gente tem muito ainda a mostrar nisso. Ô Marcos, tu vai fazer o projeto da casa. Isso. O teu critério primeiro é sentar com os proprietários e conversar. Assim, ouvir muito, ouvir. Sempre tenho que eles são os donos da história, eles têm todo o direito de ter a casa como eles querem. Claro que sobre o crivo, né? Um crivo no nosso, meu e da equipe, e todo arquiteto também é assim. Eu acho que o desafio de vocês é fazer a casa, o projeto que eles querem, que está na cabeça deles, que agrada eles. Não é aquilo que vocês acham que eles querem. Esse é o teu desafio. Sim, é isso aí. Como eu falei, a casa tem que ter a identidade de quem mora, né? Tu não pode estar desconfortável num ambiente que é teu, né? E tanto a parte externa quanto a interna a gente faz para que tenha realmente o DNA de quem está lá dentro, né? Então isso é um desafio, isso a cada residência, isso é um desafio, porque tem pedidos meio esdrúxulos que a gente tem que estar contornando, tal, tem toda uma história, tem a coletânea, né, de fotos na época, quando revistas, que existiam só revistas, vinha a revista tal, e que eu quero uma casa assim, eu olhava aquilo, que tal se fosse assim, porque não tinha uma visão, né? O arquiteto, ele tem essa história de não está manipulando, não, mas está encaminhando para uma outra forma de ver a arquitetura, né? E hoje tem a facilidade, tu bota tudo isso no computador, faz uma maquete, faz uma ilustração, fica mais fácil o entendimento. O teu cliente que não tem o conhecimento técnico, ele precisa ver, né? Correto. Ele olha, é essa aqui que eu quero. É isso aí. Hoje está muito fácil. Antigamente era tudo à mão e qualquer alteração era à mão e tudo tinha um tempo, demandava um tempo, né? Então era bacana porque tudo era mais calmo, tudo era mais lento. Hoje as coisas são dinâmicas demais, né? Hoje a tendência é descompartimentar, junta sala com cozinha. Sim. A tendência é integração total. Integração, né? Isso. Embora já haja reações contrárias, né? A experiência vai mostrando, porque a história de alguém ver tal coisa em alguma foto, internet, ou vai visitar um amigo ou outro e vê a casa aberta e adora. Realmente é muito bom, só que tem os seus poréns também, claro, né? Tudo é compartilhado. E às vezes tu não quer estar compartilhando tudo. Então hoje já se começa a ter uma outra história disso também, ou seja, de ter espaços que se integrem, mas que se separem também ao mesmo tempo. Como falei, tu não precisa estar presente em tudo. Exemplo, né? Tem a cozinha que é aberta para sala, onde tem a churrasqueira, o filho faz uma festa, tu não é obrigado a estar junto à festa do filho, tu tem que ter o espaço também. Então hoje já se tem essa preocupação de ter espaço com independência, embora se conectem, mas que dê a possibilidade de estar também desconectando quando for o caso. Tem tendência, por exemplo, por cidade, por exemplo, tu faz os projetos aqui em Criciúma, por exemplo, são mais ou menos assim, diferentes dos projetos que tu possa fazer para Araranguá, por exemplo, tem essa diferença? Tem umas diferenças sutis, mas agora é tudo tão globalizado, as necessidades são tão parecidas, né? E os desejos se tornam meio parecidos um com o outro, né? Claro, tem as particularidades, mas não difere muito. O que difere mais, se a casa é na cidade, ou na praia, ou na serra, aí sim as linguagens são outras, né? As soluções são outras. Tu tens uma conta de quantas casas tu já fez? Nessa, meu Deus do céu. Olha, eu não sei, eu devo ter. Só no período da pandemia, acho que foram mais de 200 casas. Ô, louco! Foi muita coisa. Só no período da pandemia? Foi. Vou dar um chute aqui, tu já fez 1000 casas? Mais, creio. Mais? Mais. Que maravilha. Trabalham quantas pessoas contigo? Em 10. 10 pessoas? 10. E tu faz só para Criciúma ou tu vai até onde? Eu vou até Floripa, tem obra agora em Jurerê, tem em Garopaba. Ao sul tem o Araranguá, tem obra também lá na Serra, praia, né? O litoral, Morro, Rincão, Garopaba, como eu já falei,
Mas essa área, né? Até queria sair um pouco mais, mas a logística às vezes é meio complicada e eu me detenho onde a gente tem um domínio mais rápido, né? Tem uma resposta ao cliente com mais agilidade, né? Normalmente tu trabalha com quantos projetos ao mesmo tempo? Eu tenho uma equipe de 10 arquitetos, então a gente consegue trabalhando, creio eu, hoje, eu estou com 10 na minha frente lá, né? Projetos? Exato, isso. 10 projetos? 10. Então, isso residencial, a saúde também e comercial. Então, normalmente, o teu escritório está trabalhando uns 10 projetos ao mesmo tempo. Exato. Termina um, entra outro, termina um, entra outro. Quanto tempo de espera? Espera dá quase meio ano. De espera? Espera, isso. Espera para entrar ou espera para sair? Entra, fica pronto daqui meio ano. Meio né? ano para montar um projeto. Para ele sair pronto. Prontinho o projeto. Por quê? Porque tem a parte da criação em si, que até fala para o cliente, tenha paciência, não é? Tenha paciência, guarda a ansiedade, né? Porque é algo tão sério. Tá com pressa, compra um pronto. É algo sério, é uma responsabilidade grande. Eu estou lidando com sonho, estou lidando com investimento. Eu não posso estar chutando, eu não posso estar pegando algo e só replicando. Não, acho que há uma seriedade nisso aí. Então, tem esse período de criação, depois do dia de aprovação, junto ao arquiteto-cliente, né? Aquelas adaptações, vai e volta, né, tal, até ficar 100% de acordo com o que o cliente espera, né? Depois desse período, então, vai para as análises, né, em prefeitura, ou condomínio, ou saúde, e aí nessas análises que as coisas às vezes estão complicando um pouco mais, porque está meio complexo demais a forma de como que estão analisando. E depois disso, então, tem a parte orçamentária também, né? Aí no orçamento, às vezes, o cliente meio que se assusta e algumas adaptações têm que ser feitas para estar enxugando, né? Claro. Embora a gente sempre fala já desde o início qual é uma ideia inicial de custo que ele vai ter no total, mas sempre dá daquele impactozinho que a gente tem que estar atenuando. Nós tivemos o período de casas, todo mundo morava em casa, depois veio o período dos prédios, apartamentos. E depois voltou para os casas e condomínios. Correto. Qual é a tendência para frente dos próximos 10 anos? Eu creio que ainda é condomínio, sabe? Eu acho que, principalmente com a pandemia, houve uma procura enorme pelo chão, por estar pisando na grama, por não estar sentindo preso em aquela ameaça, né? Não pode sair na rua, tal. E isso acho que deu uma mexida nessa história de eu quero casa. Realmente eu adoro casa, moro em casa e não saio da casa, né? Mas eu acho que a tendência forte ainda são residências, né? E eu dou graças a Deus porque eu adoro isso. Né? E tu projeta quanto tempo mais de caneta? Eu espero que eu tenha saúde mental para... Feliz, né, Marcos, pela tua profissão, né? Sim. Realizadíssimo, tanto é que meu filho faz minha arquitetura, né? É bom porque vai dar sequência a esse meu portfólio, toda essa minha carteira de clientes, né? E ele vem com vontade também para isso. Ô, Marcos, um desafio das cidades é o centro tradicional. Tá. Centro tradicional. Muitas cidades, o centro tradicional morreu. E outras cidades conseguiram se refazer, se remontar. Como é que tu vê o futuro? Como é que tu olha o centro tradicional de Criciúma? Fui a Copenhague faz 2 anos, né? E achei interessantíssimo porque a cara de Criciúma tem muito a ver com Copenhague. Nossa. Não, claro, não a cidade em si, sim, mas a alusão aos passeios públicos, ao calçadão. Foi a cidade onde foi... é uma cidade de experiência urbana, Copenhague, né? E na época, isso eu soube depois, que o primeiro calçadão, né, foi em Copenhague. E isso tem em Criciúma, né? Isso. Ou seja, essa tendência urbana de estar trazendo de novo o povo ao centro antigo, né?
uma cidade, isso morreu, e o centro antigo ficou deteriorado, ficou as moscas, ficou... os edifícios viram cortiços, isso São Paulo tem muito, isso é exemplo, né? E a arquitetura vem justamente para estar vencendo, para estar superando isso, né? Voltando a Copenhague, o centro urbano antigo era um caos, né? Até então, a Copenhague não tinha essa felicidade que tem hoje, né? A cidade não oferecia também isso. Criciúma também, nós temos uma cidade que ela tá trazendo, uma cidade que, na realidade, nós não saímos do centro, né? Exatamente. Nós estamos ainda no centro. Uma cidade que ela está se expandindo, está criando polos em bairros, mas o centro ainda é forte, porque a cidade se voltou para... o planejamento se volta para isso. A importância do planejamento urbano em estar recriando sempre, de estar removimentando a economia, né? O calçadão da Nereu Ramos continua sendo o coração da cidade. O coração da cidade, isso aí. Né? Isso vem de um planejamento arquitetônico, de planejamento urbano, né? Ou seja, a importância que se tenha urbanismo para o urbanismo, ele caminha junto com a economia, né? Ele te dá as soluções também, ele ajuda a dar as soluções. O desafio da gestão pública no sentido de renovar, reciclar, resguardar e restabelecer o centro, não deixar morrer o centro, é criar novas soluções em cima de espaços velhos, né? Você vai aqui do ladinho em Buenos Aires, eles criaram lá a região do Porto Madeiro, e você vai em cidades, vai em Porto Alegre, eles criaram vários espaços ali que eram velhos, abandonados, lá no Cais do Porto e tal, que criaram espaços novos, revitalizados. Esse é o desafio das cidades modernas, né, que olham para o futuro. Como é que concilia? Como é que faz para conciliar? Tem aqui um espaço velho, aí você vai revitalizar, mas como é que desenvolve o raciocínio para revitalizar, para não fazer ali um estorvo, ali, uma coisa estranha ali? Há tudo um estudo, né, Lécio? Isso, há tudo um estudo, experiência e tudo mais, né? Eu acho que tu não pode estar brincando, né, com espaços urbanos, porque eles podem estar originando o caos ou a felicidade, né? Isso mesmo. Né? E isso... é bacana também de Criciúma é que os parques estão assumindo também essa função, né, de estar levando o povo a eles. Exato. E não era um hábito nosso, parque. Exatamente. Né? Hoje é incrível, eu acho fantástico o movimento que a gente tem nos parques de pessoas que tu não via em Criciúma. E tu vê grupos, tu vê segmentos da cidade que se diferem um do outro habitando o parque, né? Isso é planejamento urbano, né? Isso. Os parques, as pessoas não tinham hábito porque não tinha parques, né? Aí depois, quando começaram a ser... Aí não tinha parque e os poucos que tinham não tinham equipamentos para isso. Exato. Né? De estar te fixando, de estar tornando um ambiente de estar. Eram de passagem. Exatamente. Né? E era, às vezes, até perigoso, porque não tinha manutenção, não tinha espaços adequados. Sim. Hoje, em qualquer parque que tu passe, cheio. Exato. O Parque Alter Guido na prefeitura, cheio. É lindo de ver lá no domingo, sábado, aquilo tá lotado, com gente conversando de tribos diversas, né? Exatamente. Que isso eu acho muito bacana, porque acolhe, ficou uma cidade inclusiva. Né? E isso eu acho bacana na cidade, que são tribos que se misturam e coexistem nessa mistura, né, cara? Eu acho 10 mesmo. Foi um prazer fazer o Nomes e Marcas contigo. Muito obrigado, Lessa. Eu também agradeço. Volto a dizer que para mim é uma honra estar aqui, cara. Tá? Muito obrigado mesmo. O Marcos, é claro, vocês perceberam, ele tem problema de gagueira. Ninguém notou. Ninguém notou, acho. Como eu tive. E aí ele estava preocupado antes de começar. Vocês vão ter que editar isso agora umas 10 vezes, vocês vão ter que parar, não sei se vai conseguir. Mas, e aí eu disse, vamos conversando. Vai ser uma conversa nossa, como se nós estivéssemos numa mesa conversando. Esquece as câmeras. E foi um programa maravilhoso. E isso é Marcos Sônico. Foi um prazer te receber. Sucesso para ti, muito parabéns. Obrigado, Lécio. Tudo bem. Tá? Nomes e Marcas de hoje foi com Marcos Sônico, arquiteto, consagrado profissional. Foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Sucesso e energia. Tamo junto. Vamos para frente.